A luz que brilha aqui nesse congá é a luz divina, é luz de Oxalá. A luz que brilha aqui nesse congá é a luz divina, é luz de Oxalá. Boa noite, meus irmãos de fé. Boa noite, que ainda não é noite, né? Tá dia ainda. Um calor aqui em São Paulo, meu Deus do céu. Mas vamos lá, né? Compromisso é compromisso. Nosso compromisso de todas as quartas-feiras está aqui. Vamos fazer um vídeo bem bacana hoje sobre como nasce um terreiro de Umbanda, né? Parece que a imagem está um pouquinho escura, não sei se é a minha câmera aqui, vocês dão um retorno aí se está meio escura, não sei se é pelo contraste que ainda está de dia. Vamos deixar o pessoal chegar aí para que possamos fazer um vídeo bem bacana. Para aqueles que não me conhecem, que estão vendo pela primeira vez, que não estão vendo ao vivo esse vídeo, meu nome é Cláudio Ricumini, sou sacerdote de Umbanda da Casa do Pai Benedito. Obrigado, Mel, tá bacana, então joia. Sacerdote da Casa do Pai Benedito, casa essa localizado aqui na cidade de São Paulo, na Zona Sul, no bairro do Itaim Bibi. Como vamos falar de como nasce uma casa de Umbanda, a nossa casa teve uma data de nascimento. Nós já estamos abertos há 11 anos, né? Nossa casa foi fundada no dia 14 de maio de 2005, onde tivemos um primeiro trabalho aberto ao público e, graças a Deus, de lá para cá, só em períodos de férias, tivemos um único cancelamento de gira, que foi pela passagem de um membro da casa, né? Eu não me recordo o ano, que foi o seu Eduardo, pai da Paulinha Pucci. O seu Eduardo era membro da casa, ele fez a passagem como luto, ficamos fechados. Também ficamos fechados quando da passagem do nosso pai espiritual, mestre Rubens Saraceni, enfim. Nesses anos todos, pouquíssimas vezes não tivemos atividades na nossa casa espiritual. E já entrando no nosso tema de hoje, uma casa espiritual normalmente, né, ela nasce com a saída de alguém ou com a saída de pessoas de um determinado terreiro. Esse é uma das maneiras que uma casa espiritual acaba nascendo. Sai um grupo de uma casa e aí há variações, né? Esse grupo pode estar saindo ali numa boa, que nem aconteceu agora, recentemente, cerca aí acho que uns 2 meses. Eu sou horrível para data, né? Uma filha de fé aqui da nossa casa, a Sara Siqueira, saiu com um grupo que foi escolhida pelos próprios guias dela, saiu, montou a casa dela. Ou quando você sai de uma casa, vai um grupo com você, às vezes essa saída não é tão amistosa e aí acaba montando-se uma casa. Mas e aí? Eu não estou dando boa noite para todo mundo, né? Senão eu vou ficar dando boa noite aqui a noite inteira. Mas todo mundo que já chegou, normalmente é o pessoal aí bem fiel à nossa casa, à nossa fanpage, alguns alunos, alguns médios. Meu boa noite, meu axé a todos. Todo mundo que sai de uma casa está apto a abrir? E aí eu falo para você, claro que não. Né? Você, primeiro ano de faculdade de medicina, você já está apto a exercer? Claro que não. Segundo ano, terceiro, não está apto. Nem quando você se forma, ainda vai acabar faltando. Normalmente, como que você vai abrir um consultório? Quando você se formou,
quando você trabalhou em vários locais, ou em Gilson, nosso Ogan de nossa casa, vendo aí a nossa live ao vivo. Valeu, Gilson. O cara sai da faculdade de medicina, ele vai o quê? Ele vai trabalhar, normalmente ele vai para um lugar ali que ele tenha bastante atividade, para quê? Para ganhar experiência. Aí depois, quando ele está amadurecido dentro da profissão, ele vai abrir a casa dele. Então, o médium de Umbanda deveria, e olha, frisando, pelo amor de Deus, estou falando de Umbanda, eu nem sei como que é o procedimento do candomblé, estou falando de Umbanda, e principalmente de Umbanda sagrada, tá? Que é a minha vertente, que é o caminho aí que eu sigo, e respeito a opinião de todos, porém, quero que respeite, quero mesmo que respeite a minha opinião. Então, a minha opinião, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu vejo com os meus irmãos de fé, é o quê? Não há como você encurtar certas coisas. Se você encurtar a sua caminhada, você terá dificuldades. A caminhada já não é nada fácil. Então, o médium com 1 ano no desenvolvimento, dá para ele abrir uma casa? Claro que não. O cara terminou o desenvolvimento. Normalmente o desenvolvimento demora 1 ano e meio, 2 anos. O que ele vai fazer quando ele termina o desenvolvimento? Atender gente, se ele está integrado a alguma casa. Atender pessoas. Quantas? Muitas. Aqui, cada médium em nossa casa atende por noite cerca de 7, 6, 7, 8, depende do médium. 8 pessoas. Então, se você põe isso daí ao final de 1 ano, tá bastante gente. Quanto tempo você precisa estar ali atendendo pessoas? É muito difícil falar em tempo, mas eu acho que depois que você termina o desenvolvimento, no mínimo uns 2, 3, 4 anos atendendo pessoas, vai variar. Você precisa ver como que é a organização, você precisa sentir a casa, você precisa atender pessoas, ganhar prática. Então, eu fiz isso. Eu entrei na Umbanda em 91. Já contei a minha caminhada aqui em outro vídeo. A minha caminhada foi feita aprendendo num terreiro pequeno, vendo o guia trabalhar, vendo o guia atender pessoas. Depois, quando eu terminei meu desenvolvimento, terminei as minhas firmezas. O que é firmeza? Firmezas na natureza, a apresentação. Como que você quer ser um médium de Umbanda se nunca você se apresentou? A apresentação ou obrigação, como é falado na Umbanda, tem muitas variações. De casa para casa, de federação, para vertente, mas você precisa se apresentar. Para você ser um médium de Umbanda, você ser um sacerdote, no mínimo, mas no mínimo para quem te protege. Então, você é filho de Ogum, você tem que ir, normalmente, o seu sacerdote te apresentar. Ou como nós fazemos na Umbanda Sagrada, é feita a colocação do Amaci na pessoa, e a pessoa, claro, é ensinado, tudo é ensinado, como que ela tem que ir, e ela vai na natureza, porque ela já recebeu o axé do Amaci, e aí ela vai na natureza fazer a oferenda, a apresentadora, que é a oferenda de firmeza de força. Fez isso, já é um caminho. Eu fiz isso. Depois eu me integrei em uma casa Paulo de Tarso, aonde lá atendi pessoas, eu, meus guias, muitas pessoas, anos ali, cerca de 2 anos e pouco, atendendo pessoas. Mesmo quando eu fui consagrado sacerdote na casa Paulo de Tarso, continuei atendendo pessoas, e aí já comecei a o quê?
É como se fosse um trainee. Como o pessoal da Paulo de Tarso, Mãe Vera e Pai Paulo me deram essa grande oportunidade que foi de grande valia. Eu fazia palestras, eu ajudava na coordenação, enfim. Não tem como você pular a etapa. Ah, mas o caboclo das 7 encruzilhadas, Pai Zélio de Moraes, nunca tinha ido a Umbanda. Ô, meus irmãos, pelo amor de Deus, né? Isso daí foi no começo. Começo tem que ter um começo. Ele era um iniciador. Ele recebeu a missão divina. Ele recebeu do poder divino a missão de trazer. Mas todo mundo que veio depois, queira ou não, teve que escaminhar. Ah, eu nunca fui num terreiro e abri o meu. Conheço pessoas assim, mas é o certo? Vocês acham certo? Vai dar certo? Pode dar certo, mas pode não dar errado. Porque ser um sacerdote requer um aprendizado. Então a casa espiritual, a casa de Umbanda, ela nasce quando a pessoa se sente preparada. Ou é falado para ela, filho, filha, você está pronto ou está quase pronto. E vai ter que ter o aval de quem? Do guia. Então uma casa espiritual só nasce se o guia espiritual concordar. A pessoa não pode só ela querer, porque ela precisa de um guia, normalmente não, sempre, um guia de direita, né? Porque um Exu não pode mandar num preto velho, eles trabalham juntos. A casa sempre vai ser chefiada por um guia da direita, porque o grau é maior. Ah, não, aqui na minha casa, quem faz tudo é o Exu. Pode fazer tudo. Aqui na minha casa também o Exu faz muita coisa, mas tem alguém lá por cima dele coordenando isso daí. Então, uma casa de Umbanda, ela só vai nascer, de fato, quando um médium e um guia têm missão. Como assim um guia tem missão? Vocês acham que todo guia tem missão de ser sacerdote, de ser guia-chefe? Claro que não. Vocês acham que todo médium de Umbanda tem missão para ser dirigente? É óbvio que não. Agora, ter missão, desculpa, ter missão não significa que você será. Então não cai nesse conto. Quem me conhece sabe muito bem. Quem é meu aluno, quem foi meu aluno, quem é médium da minha casa sabe. Eu sou o sacerdote mais cético, mais racional que possa existir. Conversa fiada, historinha para boi dormir comigo, ixi, nem perca seu tempo. Não, eu fui numa cartomante, a cartomante falou que você é um sacerdote, que eu sou. Um guia, quando eu tinha 2 anos de idade, falou, ok, você pode ter missão, filho, mas se você não ralar, você não vai ser nada. Porque você acha que uma casa de Umbanda vai se formar do dia para a noite? Claro que não. Como o meu irmão Alexandre Cumino fala, ninguém faz nada sozinho. Então, uma casa de Umbanda só nasce, um terreiro só nasce a partir de um médium, de um guia. E aí, um grupo. Que normalmente é um grupo familiar, um grupo de amigos. Você não vai abrir gira sozinho, você vai abrir gira sozinho pra quê? Com 2 dá para abrir gira? Dá para abrir gira. 3 dá para abrir uma gira. Claro que dá. Então, normalmente o terreiro de Umbanda nasce dentro das casas. Nasce na varanda, na garagem. Vocês sabiam que mestre Rubens Saraceni, ele teve um terreiro grande, mas quando ele voltou para São Paulo, que ele ficou um tempo em Minas, ele atendia na casa dele. Na garagem? O terreiro nasce na garagem.
nasce na sala, nasce na cozinha, se não me falha a memória, terreiro de Mãe Mônica Berezutti, do Templo da Luz Dourada, nasceu na cozinha. O meu aqui nasceu num quartinho de bagunça. Era aquele quartinho de bagunça, né, que tudo tinha. Quando eu saí da casa Paulo de Tarso, um grupo de pessoas veio comigo, porque tinha uma afinidade comigo, e falaram, vamos montar aqui, vamos montar um terreiro aqui. Você dá aquela rateada, mas eu fiz o meu caminho. Eu entrei na Umbanda, eu conheci a Umbanda, eu vivenciei ela como cambono. Eu escutei muito guia falar para consulente. Depois eu fiz as minhas firmezas, as minhas obrigações, como falo. Depois eu comecei a atender. Marcelo, tá aí fora? Se você estiver aí fora, eu vou abrir o portão para você fazer uma live. Fala aí para mim, se você estiver aí fora, eu abro o portão, você vem aqui sentar comigo. Até perdi o raciocínio. Bom, meus guias atenderam pessoas. Depois de atender muitas pessoas, fui pai pequeno de uma casa grande. Isso foi muito bom. Depois fui sacerdote, continuei. Pera aí, pessoal, pera um pouquinho. Eu vou abrir o portão que o meu irmão tá aqui fora. E aí ele senta aqui comigo e a gente bate papo junto. Pera aí. Ele estava lá na esquina, deixei o portão aberto, aí ele vai chegar, Marcelão também, que é o nosso irmão, vai chegar aqui para um bate-papo. Pega uma cadeira lá no terreiro, encosta para mim aí, faz favor. Então eu cumpri essas etapas, eu fui cumprindo. Quando chegou a hora, eu estava pronto. Quando você está pronto, você cumpriu aquelas etapas. Ah, detalhe, eu fiz o curso de sacerdócio, que hoje tem uma nomenclatura um pouquinho diferente, de preparação sacerdotal. Ah, o curso forma sacerdote? Não, não forma. Mas ele dá uma base monstruosa. Vou sentar aqui, meu irmão. Para quem não conhece, vamos ficar juntinho aqui. Sacerdote Marcelo Gomes. Ele chegou aqui porque daqui a pouquinho nós temos a aula da magia. Vamos ter que ficar juntinho aqui, bichão, senão dá um calor da bexiga aqui, mas nós vamos ter que ficar juntinho. Marcelo também tem um grupo. Então, Marcelo, hoje eu estou falando aqui como que nasce uma casa. E eu estou seguindo a linha do raciocínio que assim, a casa ela vai nascer normalmente na família. Ela vai nascer num grupo familiar, um grupo de amigos, e normalmente ela nasce quando alguém ou um grupo acaba saindo de uma casa-mãe, e aí ela vai formando ali o seu pequeno grupo, nasce na sala, na cozinha, no corredor, na lavanderia, no quintal. No santuário. No santuário, né? Rubens Saraceni começou o seu trabalho monstruoso numa garagem. Ele começou a dar aula de teologia numa garagem, lá em São Bernardo. Então, Marcelão, sua casa nasceu no santuário, Marcelo? No santuário. E ainda está por lá? Estou por lá ainda. Por quê? Porque aqui em São Paulo, o metro quadrado é muito caro. Então, para você ter um salão 10 por 10, é uma fortuna, não importa o bairro, se é aqui na Zona Sul, se é na ZL, você mora onde, Marcelão? Taboão da Serra. Taboão, é caro. E aí quando é barato, quando a gente fala para quem né? Quem que quer alugar para um terreiro, né? As pessoas têm medo, as pessoas não sabem o que vai acontecer. Então você alugar um espaço é difícil. O que o Marcelo faz? Ele vai com o grupo dele no Santuário Nacional da Umbanda. Aqui em São Paulo tem um local que é um local criado por Pai Ronaldo Linhares, onde as pessoas fazem trabalhos espirituais. Um lugar imenso, né? Como se fosse uma fazenda. E lá Pai Ronaldo criou ou adaptou
cachoeira, mata, e fez o que? Várias tendas, onde você aluga um espaço para aqueles que não têm um lugar físico, mas tem um grupo. Exatamente. Né? Então, Marcelo, sua casa de certo deve ter começado num grupo familiar, um grupo de amigos, mais ou menos assim? Eu e minha esposa. Olha aí, viu? Eu acabei de Nós falar. frequentávamos uma casa, a casa do pai Cipriano, casa dos Pretos Velhos, que é lá em Diadema. Nossa, atravessava a cidade, hein? E lá o pai Luciano Tamaziunas, ele me consagrou para Babalorixá e depois um Babalaô. Que bom. E ao mesmo tempo, depois, né, contato com o Alexandre Comino, acabei recebendo também das mãos do Comino o sacerdócio Ótimo. da Umbanda Sagrada. Olha aí, você vê. O Marcelo, eu não conhecia a história do Marcelo. Conheci ele há pouco tempo, pessoalmente. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Ele se preparou. O guia dele. Qual é o guia? Caboclo Flecha Dourada. O guia dele com certeza falou: filho, vamos juntos que o pai segura a barra de um lado e você segura de outro. Porque ontem até comentei isso na aula. A casa é 70% o guia, mas 30% é o médium. Porque o médium tem que fazer as coisas que o guia não vai fazer aqui, não é obrigação. Então a missão de uma casa só nasce quando há a missão dos dois. Então aquele irmão, que ele vai ser um fantástico médium, mas ele vai ser médium, ele não vai ser dirigente. Por quê? O guia dele não traz essa missão. O guia dele não traz. Quando o médium está pronto numa casa, quando ele cumpriu essas etapas, ele entrou, ele conheceu a religião, ele atendeu pessoas, ele se graduou, o próprio guia-chefe da casa fala: eu tenho alguns médiuns aqui que já estão com a cordinha assim, já estão com a cordinha no pescoço. Por quê? Logo, logo o pai Benedito vai falar: filho, tchau, pega a sua sacola e some daqui. Como fez com a Sara, né? Lógico, não foi desse jeito, mas brincadeira à parte, foi assim. Foi meio intimado. A Sara foi intimada pelo guardião da casa para abrir ela, e ela foi lá e abriu a casa dela. Tem um casal aqui, a Priscila e o Márcio, também foram intimados. Inclusive a nossa casa aqui vai dar uma força para eles construir o terreiro deles. E eu vou mostrar para vocês a construção de um terreiro do zero, que vai ser a casa da Priscila e do Márcio, que vai ser assim, quase no interior, que eles moram em Biúna. Legal. Então eles vão construir lá, tipo uma chácara que eles moram, e vão construir o terreiro deles lá. Claro, pela distância, as atividades deles vai ter que ser de sábado, né? Não tem jeito, senão ninguém vai conseguir chegar lá. Mas um terreiro de Umbanda, ele nasce com pessoas preparadas. Se você não cumpre essas etapas, a chance de dar errado é muito grande. Por quê? Você tem um ano ali no desenvolvimento. Como que você vai abrir uma casa? Se você não se apresentou às divindades, se você não tem a prática, se você não participou de umas 4, 5, 6 festas de Iemanjá, se você não viu, você tem que vivenciar. Então, nunca fez uma desobsessão nervosa? Nunca pegou um cap bem nervoso, né? Nunca ficou assim: meu Deus do céu, o que eu faço agora? Né? Porque uma coisa é ser médium. Porque você é médium, você sabe, se der merda... cara, desculpa. Olha. Tô tão acostumado a falar uns palavrão que até esqueço. Se der algum problema, vamos olhar pro pai, tipo, se vira. O que faz agora? Se vira aí. Seu papel é resolver. Agora, quando você tá lá na frente, não tem mais ninguém. É você. E pode dar. Uma gira aberta pode acontecer de tudo. Pode ser uma gira tranquilinha, sem nada. Bacana. Mas pode ser um negócio doidão. No final, quase na hora do amém. Até a hora do amém pode ocorrer alguma coisa, né? Ai, Cláudio, não é assim que acontece? Se não me falha a memória, no livro
Guardião da Sétima Porteira Luminosa, do mestre Rubens Saraceni, tem uma passagem onde o personagem ele é um guardião de um terreiro. Ele é um guardião de um terreiro e, em dado momento, abre-se um portal pelo embaixo do terreiro e sobe uma criatura. E lá essa criatura faz um banzé na gira. Ai, Cláudio, você está vendo muito Senhor dos Anéis. Bom, quem já vivenciou muita coisa dentro de uma gira sabe que ocorre coisas assim. Então, meus irmãos, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver quanto tempo. 25 minutos. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais curtinho, porque eu tenho que atender pessoas. Se você está apto, abra a sua casa, converse com o seu sacerdote, pegue todas as orientações, veja se seu guia está também com isso. Se você não tiver o apoio da sua família, será muito difícil, você precisa ter, né, Marcelo? Verdade. Precisa ter o apoio demais. Eu sem a minha esposa aqui, jamais, né? Hoje a nossa casa é uma casa que tem atividade praticamente todos os dias. É um negócio muito doido pensar em um monte de coisa. Para 2, 3 pensar já é difícil, imagine se fosse sozinho. E outra, qual mulher que quer ficar com um sacerdote, o cara estando fora de casa um monte de dia, só pensando em umbanda? E se for ao contrário? Nossa, piorou. Você imagina a sua mulher, Marcelo? Não. Se você não fosse da religião, sua mulher, né, tendo que ir pro meio do mato lá, levar um consulente, não sei o que, você ia ficar danado, né? Fica meio difícil, né? Difícil. Mas se o consulente é bonitão. Ixi, aí ferrou, né? E se a consulente mulher também? Claro, né? Tem todas as precauções, né? Ninguém vai sozinho pro meio do mato, vai ser um grupo, né? Quando tem que se fazer algo na natureza, ninguém vai sozinho, vai ser um grupo. Mas precisa todo mundo correr junto. Família, a família é muito importante. Se você não tem o apoio da sua família, é muito difícil, tá certo? Só para rapidinho, você falou Marcelo. todo mundo correr junto, tal, família. E o interessante é quando você sai, né, de uma casa e monta uma nova, algumas pessoas daquela casa que você frequentava vai junto. Você Vem, falou aqui isso. veio. E aí veio. também vem pessoas de outros terreiros. E o interessante é que essas pessoas buscam algo diferente, que talvez elas não estavam encontrando na casa delas. Sim, claro. E aí elas encontram esse algo diferente, esse que bate, ela começa a frequentar e aí tem que ter a cautela. Claro. Porque ela, de repente ela começa a cometer as mesmas coisas do antigo. Ela E quer aí? algo diferente fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Com certeza. Então, comparando as casas, né? exatamente, a pessoa busca algo novo, então esteja aberta, esteja propício a novos ensinamentos, Sim. novos conhecimentos, que aí Doutrina. é show de bola. Você tem canal no YouTube, Marcelo? Tem o canal, chama-se Umbanda, Amor e Redenção. É o nome da nossa casa. Eu vejo que o Marcelo sempre faz vídeos. Eu sou sincero, eu nunca assisti todos. Que meio longo, né? É longo, né? É que nem os meus. Ninguém vai assistir 40 minutos. Assiste só um Eu assisto ao pedacinho, vivo, né? toda vez. Mas assim, eu vejo que o Marcelo coloca sempre colocações bacanas sobre a Bíblia, né? Coloca esse conhecimento. Nós da Umbanda, nós acreditamos em todos os poderes divinos, tá? A Umbanda ela é uma fusão da força africanista, da força espírita, do catolicismo, do indígena, da cultura xamânica, enfim, tudo que é bom nós agregamos. Então você nunca vai ver um umbandista criticando outra religião. Isso é o correto. Verdade. E principalmente criticar outros irmãos umbandistas. Então, repete de novo, vai pro pessoal ir lá curtir, assinar o canal, Marcelo. Umbanda, Amor e Redenção. E o meu Facebook é Sacerdote Marcelo Gomes. Isso daí, pessoal, dá uma Obrigado. curtida lá que é mais uma pessoa que sempre fala da Umbanda. Tem o Marcelo, tem o Adérito, né, Marcelo? Tem o Adérito, show de Tem o bola. Adérito, tem o Alexandre Cumino, tem o PH Alves, tem mais. É tanta gente. Davi Veronese, O Davi Veronese, Queiroz. Rodrigo Queiroz, do Umbanda EAD. Todo mundo que bebeu ou direta ou indiretamente na fonte chamada Rubens Saraceni. Que é o quê? Um cara que
queria isso, queria que a Umbanda fosse falada de uma maneira limpa, clara, sem segredos, fosse mostrada uma religião sem aquele negócio, não, isso é herói, isso é segredo. Claro, existem coisas íntimas do sacerdote, coisas internas, mas praticamente tudo da nossa religião pode ser falada, pode ser comentada, pode ser criticada, sim, porque a religião de Umbanda ela é uma diversidade. Existem pessoas onde o catolicismo é mais forte, então vai ter mais o sincretismo, as outras que tem mais o lado africanista não vai ter tanto aquilo, enfim. A religião de Umbanda é uma religião bem brasileira. Não é a única, que nem alguns colocam, não é a única religião brasileira, porque tem o catimbó, tem a jurema, tem um monte de culto aqui que nasceu aqui no Brasil. Mas ela é uma religião brasileira, e ela, como o brasileiro, é uma mistura. Ela é uma mistura cultural, tá certo, meus irmãos? Amanhã, para vocês verem bem essa mistura cultural, amanhã tem gira de baiano. E quando a gente fala gira de baiano, todo mundo, né, Marcelo, fala assim, mas por que não pode ter uma gira de pernambucano? Uma gira de cearense? Quando nós falamos baiano, falamos de todo o Nordeste, de toda a cultura nordestina, que principalmente migrou aqui para o Sudeste, migrou para São Paulo, e é uma cultura riquíssima em axé, em energia, em conhecimento espiritual. Então, no Nordeste, você tem a benzedeira, você tem o catimbozeiro, você tem o rezador, você tem o candomblecista, você tem aquela pessoa que é da Umbanda e do candomblé. E aí esse povo desencarnou, vai fazer o quê? Vai trabalhar. Eles trabalharam e formaram a corrente dos baianos. Quem é dessa corrente? Esses espíritos. O juremeiro, o catimbozeiro, a rezadeira, a benzedeira, todo mundo. Rose, hoje é aniversário da Rose. Dela, parabéns. Então, olha só, quero muitos beijos para a Rose, que hoje é aniversário dela, ela tem vergonha. Olá. Ela é a única filha de Yansan que eu conheço que tem vergonha. Ela tem vergonha. A Marisa Mioto perguntou, sacerdote Marcelo Gomes. Isso. Então, pessoal, amanhã gira de baianos na nossa casa, na força de Manhãçã, que é o orixá que ampara, junto com o Pai Ogum, essa linha, onde vamos trabalhar o que? A abertura de caminhos, a limpeza espiritual, a limpeza energética, a alegria dos baianos é fantástica, tá certo? Deixo o meu convite a todos, meu axé, Marcelão, obrigado por ter vindo. Eu agradeço, foi muito bom. Vamos para a aula de magia das 7 oferendas, tá certo? Um abraço a todos, axé.